Amém. Graça e paz, amada igreja. Confesso que quando o pastor me lançou esse desafio, a minha vontade era falar: pastor, mexe com isso não. Tem tanta gente mais preparada, com mais experiência, mas eu confesso que é com muito temor que eu subo nesse púlpito, porque eu sou filho dessa igreja. Por volta dos 11, 12 anos de idade, eu fui para a igreja, e logo em seguida meus pais foram, e depois meus tios e primos, e graças a Deus, praticamente toda a nossa família é cristã. E durante todos esses anos, eu cresci na Luz para os Povos. Então eu me identifico muito, sou muito grato. Olho o rosto aqui, tem muita gente que eu conheço desde criança. E é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. E, antemão, já peço para os irmãos terem um pouquinho de paciência, que eu estou nervoso. A última vez que eu preguei num culto de domingo foi antes da pandemia, então deve ter uns 3, 4 anos mais ou menos, bem antes, né? Mas, amém. Outra observação é que os irmãos da célula, que acontece toda quarta-feira, quero convidar já toda a igreja, quem quiser ir lá, às 7h30, tem sido uma bênção. Quando o pastor David me falou sobre essa oportunidade, Deus já queimou no meu coração sobre uma palavra que eu tinha trazido na célula há umas semanas atrás, que é: o caminho é a cruz. Porém, para entendermos o caminho é a cruz, precisamos entender o início de tudo. Precisamos voltar lá no início. E eu convido a igreja a abrir lá em Gênesis 3:8. E enquanto vocês vão abrindo, eu vou tentar descrever que para mim é talvez o maior acontecimento, me faltam palavras para descrever a criação de Deus, porque a Bíblia narra que com o poder da sua voz Ele criou os céus, Ele criou a terra, em seguida Ele criou o sol, e depois Ele criou todas as galáxias, as estrelas, os outros planetas, e continuou criando na terra. Ele dividiu o firmamento da terra em água, Ele criou todas as árvores, todas as paisagens incríveis que a gente tem aqui. E Ele continuou criando. Ele criou os animais, tudo que a gente vive hoje. E no final da criação, Ele criou Adão e Eva, o projeto Filho. E quando Deus soprou em Adão e Eva o Espírito, a essência dele, Ele descreve que fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança. E quando Deus olhou para Adão e Eva, a Bíblia narra que Ele se alegrou. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, narra para mim uma parte muito interessante da queda de Adão e Eva, que fala assim: enquanto vocês vão abrindo, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, como era de costume, esconderam-se da presença do Senhor, seu Deus. O homem e a sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim. Aqui já está narrando para nós a consequência do pecado. A consequência de quando Adão e Eva, não satisfeitos em viver em plena comunhão,
Porque a palavra fala que na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus caminhava com Adão e Eva. Imagina só, irmãos, você caminhando do lado de Deus. E Deus olhando para você e falando assim: como foi seu dia, Eva? Como foi seu dia, Adão? O que você fez? O que você sonhou? Como você está? E a palavra de Deus fala como de costume, ou seja, todos os dias, Deus descia dos céus e em graça caminhava com Adão e Eva. Olha o tamanho do propósito que nós fomos criados. Nós não fomos criados apenas para existir, prosperar, trabalhar, correr. Nós fomos criados para ser filhos, e filhos em intimidade com o Pai. Porque aqui fala que Deus caminhava com Adão e Eva. E a primeira parte do versículo narra sobre essa comunhão em Cristo. E aí narra a queda de Adão e Eva. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir lá em Colossenses 1:20. Lá em Colossenses 1:20, diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliamos consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Você percebe aqui que a cruz, ela resgatou o princípio da criação, ela resgatou o momento em que o homem se afastou de Deus, e agora o homem é colocado perante a Deus sem reservas. Nós não precisamos de mais intermediários, nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos estar em santidade, mas Deus olha para nós em amor, porque Jesus resgatou esse amor. E a palavra de Deus fala que Ele resgatou esse amor através da cruz. Porém, eu quero indagar os irmãos: se hoje nós não temos reservas para com Deus, por que que você não estamos vivendo na plenitude dessa intimidade? Porque o único propósito do homem na terra é ser filho. E a principal característica de um filho é que o filho é íntimo do pai. O filho chega, puxa, conversa, senta no colo, descansa, pega a comida do pai e come. Se Deus nos criou como sua imagem e semelhança, e fez tudo o que fez, criou tudo isso aqui, e depois de nossos muitos pecados, Ele ainda deu mais, Ele deu Jesus. E eu refletindo, por que eu não vivo nessa intimidade, eu me peguei refletindo o quanto o inimigo foi extremamente inteligente em encher o mundo de distrações, de encher o mundo de falsos deveres, de falsos projetos. Isso aqui é uma bênção. Eu preparei a palavra toda, peguei os versículos da Bíblia, coloquei aqui, está tudo preparado no iPhone, no smartphone, no celular. Porém, o inimigo tem usado dessas tecnologias para nos encher de coisas triviais. Você sabe por que Adão e Eva
foram criados no jardim, aonde eles tinham tempo, aonde eles não precisavam se preocupar com nada, é para que a intimidade ela fosse o tempo inteiro, que a busca fosse o tempo inteiro. E aí Deus os agraciava ao pôr do sol com a sua presença. Meus amados, não se iludam, nós temos um inimigo, e a palavra de Deus fala que esse inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, e por muitas vezes nós nos acostumamos, não é o caso aqui da igreja, mas nós nos acostumamos com a bênção, nós nos acostumamos com a graça, com a plena misericórdia, graças a Deus por tudo isso. Porém, a gente tem que lembrar que Deus nos chamou para a cruz, porque é na cruz que vamos ser um em Cristo. E para falar de cruz, agora a gente vai começar a palavra. Precisamos entender sobre o dia mau. Por que o dia mau? Eu vou tentar narrar o dia mau de Cristo, que começa lá em Lucas, capítulo 22, versículo 39. A palavra diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Versículo 43. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Tente imaginar o tamanho da angústia de Jesus, porque Jesus sabia o que ia acontecer no outro dia. Jesus sabia. Então aqui ele estava com intenso medo. Mesmo ele sendo Deus, ele era 100% homem. E ele chegou a pedir para Deus: Senhor, se possível, não me coloque lá. Não faça o dia amanhecer, porque eu não sei como vai ser. E aí a medicina descreve esse efeito de suar sangue como hematidrose. A hematidrose acontece quando os vasos capilares, bem fininhos do sangue, estão em cima das glândulas de suor, as glândulas sudoríparas. A intensidade, a angústia é tão grande, o medo é tão grande, que esses microvasos, eles extravasam, e aí eles começam a secretar suor com sangue. Olha o tamanho da angústia de Jesus. Olha o tamanho. E aí, Jesus chega para os discípulos e falam: levante que é chegada a hora. Logo em seguida os soldados, Judas chega, o trai, e os soldados o levam, né? E aqui começa toda a saga da crucificação de Cristo. Por que é tão importante nós entendermos que mesmo Jesus, sendo Deus, mesmo Jesus
sendo totalmente um em Deus, ele sentiu o que nós sentimos todos os dias: medo, aflições, temor do dia do amanhã, ansiedade, depressão. E mesmo assim, ele olhou para Deus e falou: Senhor, eu quero a sua vontade ao invés da minha. E aí a palavra de Deus narra que amanheceu-se o dia e levaram Jesus aos sacerdotes. Depois que levaram Jesus aos sacerdotes, não satisfeito de terem batido nele a noite inteira, eles começaram a zombar de Jesus, fazendo chacota. Os sacerdotes, os mestres religiosos, que em tese deveriam defender a Cristo. E Jesus, como a Bíblia narra, ele em silêncio continuou. E logo em seguida foi levado a Pilatos. E Pilatos decretou que Jesus ia ser crucificado. Porque o povo clamava, o povo pedia que Jesus fosse morto. O mesmo Jesus que dias atrás, meses atrás, andou no meio deles, fez milagres, prodígios. O mesmo Jesus. Aí você pode estar se perguntando: se eu estivesse lá, eu teria feito diferente. Eu provavelmente não teria. Você sabe por quê? Porque o homem, quando ele está afastado dessa intimidade em Cristo, ele só consegue ver o momento. Ele só consegue ver aquilo que ele está olhando. E aí quando você vê um Jesus, os mestres religiosos, os sacerdotes, Pilatos, o governador daquela época, e toda uma multidão, e Jesus ensanguentado, provavelmente nós também teríamos aplaudido a decisão de Pilatos. E a palavra de Deus continua narrando essa caminhada de Jesus na cruz como que ela durou praticamente o dia todo. Colocaram uma coroa de espinho nele, o bateram, o espancaram, rasgaram as suas vestes, o deixou Jesus nu. E Jesus subiu na cruz. E lá em Lucas 23, 44, diz assim: mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. A cortina do templo se rasgou pelo meio, e Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Jesus, quando eu olho para a cruz vazia, eu não consigo ver Cristo nela. Porque Cristo foi tão maior do que tudo que estava acontecendo, que mesmo que durante toda essa jornada, a única coisa que Jesus falou foi amor. Ele exaltou em amor. Ele falou em amor. E todo esse sofrimento que começou lá no Getsêmani, com essa angústia que fez Jesus suar sangue, e que terminou na morte de Cristo, foi o cumprimento da vontade de Deus na vida de Jesus. Então, amado, entenda
Deus, quando Ele puxa a flecha, Ele continua puxando a flecha, Ele não está trazendo, Ele não está retrocedendo a flecha para trás. Ele está criando tensão. E essa tensão no arco impulsiona a flecha a acertar o alvo. Muitas vezes nas nossas vidas a gente não entende a situação em que nós estamos, as privações, as lutas, os temores que nós estamos passando. Mas pense bem, o Filho de Deus viveu o que viveu e morreu numa cruz. Por que que comigo e com você é esse evangelho de oba-oba, esse evangelho, essa palavra ela me dilacera, porque ela é primeiro para mim, porque eu estou muito longe de viver essa intimidade em Deus. Eu ainda sinto que eu estou muito longe de estar vivendo o propósito de Deus, mas eu continuo buscando, porque Adão e Eva só pecou porque eles pararam de buscar. Porque tudo que Deus deu para eles, em algum momento eles acharam que poderiam ter mais, que estava pouco. E aí foi necessário que Jesus subisse numa cruz e morresse. E lá em Mateus 10, 38, diz assim sobre a cruz de Cristo: e quem não toma a sua cruz e não segue a mim, não é digno de mim. E lá no Evangelho de Lucas 14, 27, segue a mesma linha: e qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amado, entenda uma coisa: é só quando nós estamos na cruz que a vontade de Deus pode ser manifestada. É só quando a gente está passando por essa tensão, que Deus está puxando a flecha, que você fala: eu não consigo retroceder mais, eu não consigo sofrer mais. É Deus te preparando para te impulsionar, para você cumprir a vontade de Deus, para você cumprir aqui na terra o propósito. Mas entenda, a palavra de Deus deixa muito claro, não tem outro caminho, só a cruz. E você deve estar falando assim: isso é loucura, né? Você está desde o início pregando, lá desde Adão e Eva, pregando sobre uma morte em cruz, que é uma das piores mortes que pode se viver. A palavra de Deus realmente narra que isso é loucura. Lá em 1 Coríntios 1,18 narra assim: não é qualquer pessoa que consegue entender o que Cristo fez na cruz. Porque quando você olha só para a cruz, só para a crucificação, por todo o sofrimento, realmente é irracional Deus virar e falar assim: vocês são meus filhos, assim como meu filho Jesus, eu quero que vocês subam lá. Mas aí é que está a grandeza de Deus. Deus, sabendo o quanto nós somos falhos e o quanto a gente vai continuar pecando, depois de Jesus, Ele falou assim, está lá em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu fardo é suave
o meu fardo é leve. Jesus, além de morrer na cruz, além de rasgar o véu, de nos conectar em intimidade com Deus, a crucificação de Cristo, ela levou o nosso fardo. Então, quando Deus nos convida para subir na cruz, Ele já nos convida com a certeza da vitória. Ele já nos convida sabendo que Jesus já levou sobre si todas as transgressões, todos os meus muitos pecados. E aí a cruz se torna leve. A cruz se torna muito mais do que o momento em que Deus conectou Jesus ao homem. Além de conectar Jesus a Deus, conectar o homem a Deus, a cruz nos dá esperança de dias melhores. Porque todos aqueles que vivem, que se entregam a Deus, independente das lutas, independente das aflições, entende, tem dentro, tem aquela convicção que o mundo não entende, que é loucura. Você sabe por que você tem essa convicção hoje? Porque Jesus foi suficientemente do tamanho do meu e do seu pecado. Ele conseguiu levar tudo, não sobrou nada. Então, muitas vezes, essas distrações que o mundo nos dá, telas, correria, parece que o dia não tem mais 24 horas, tem 12. E você mal consegue chegar em casa, abrir a Bíblia, ler um pouco. Lembre-se, todo o fardo Jesus já levou. Não existe acusação mais. Hoje à noite pode ser diferente de ontem. Amanhã não precisa ser igual. Porque já não existe mais o peso do pecado. Já não existe mais. E aí o homem continua, devido a essas inúmeras distrações, se esquecendo do real motivo da cruz de Cristo, que é intimidade. Intimidade de filho para um pai. Só que Jesus não, de forma incrível, não parou por aí. Além de ressuscitar no terceiro dia, Ele vira para nós e fala: agora a intimidade está restaurada na cruz. Caminhe novamente com Deus, no pôr do sol, no amanhecer, no anoitecer, na hora do almoço, na hora do jantar. Você entende que toda essa palavra, ela é para tentar te levar ao entendimento que nós não precisamos de grandes momentos, a gente não precisa de grandes preparações, nós não precisamos de nada para termos essa intimidade com o Pai. Aonde você estiver, aonde eu estiver, só basta a gente buscar. Só que aí muitas vezes, nessa busca diária que a gente começa, o inimigo lança na nossa mente: ah, mas você pecou ontem. E você sabe que você peca esse mesmo pecado a sua vida inteira. Você sabe que você desce da cruz, Deus tem que ficar te cercando. E aí vem essas setas. E o inimigo continua jogando essas setas. E aí vem o peso da acusação.
E aí o homem entra num ciclo onde ele olha para a cruz e esquece que a cruz é do tamanho de todos os nossos pecados. Aí vem, talvez, os grandes males, o grande mal que intermeia a nossa geração. Depressão, ansiedade, doenças como nunca se tiveram antes, pandemias. E o homem volta a se olhar só para si mesmo. Ele esquece, nós nos esquecemos, que para a flecha acertar o alvo, primeiro tem que ter tensão. Primeiro Deus tem que puxar, tem que trabalhar, tem que rasgar. Por isso que a palavra de Deus diz: tome a sua cruz diariamente. Porque esse processo, ele começa no dia que a gente aceita Jesus, com certeza. Glória a Deus por isso. Mas é uma escolha diária. É uma escolha de, quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, a gente opta por ver uma televisão, ver alguma coisa, mexer no celular. Eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro. E que bom que você trabalhou. Deus deu essa bênção. Lá no início não, né? Que depois de Adão e Eva, que o homem ia viver do suor do seu trabalho. Mas depois Jesus disse, Paulo diz também que bendito seja o homem que trabalha para encher seus celeiros. Então, a gente é pego nesse falso sentimento de que eu posso ficar aqui na caixinha do nada, mexendo no Instagram, no Facebook, rolando trem de WhatsApp. Eu falo isso porque eu me pego nesses pecados. E você sabe por que isso é um pecado? Porque elimina o principal motivo da cruz: a intimidade. Como você vai ser amigo de alguém se eu entrego 15 minutos por dia do meu dia inteiro? Quando muito, meia hora, 1 hora. Que relacionamento é esse? Por isso que o título da palavra é: o caminho é a cruz. Porque o único jeito de nós continuarmos nesse caminho é entendendo todos os dias e olhando para a cruz e sabendo que nós não podemos largar ela. E aí essa falsa sensação de dever cumprido, de eu já fui na igreja hoje. Gente, Deus nos chama para muito mais. Eu lembro da época que quando eu me converti, dos meus 12 até os 18 anos, era normal a gente ver nos cultos milagres. Era natural. Quem é aqui das antigas como eu lembra? Parecia que o céu se abria, o fogo do Espírito Santo de Deus tomava todo mundo, e dons e clamor. Por acaso o sacrifício de Jesus, depois de 2022 anos, ainda não é suficiente para a gente fazer esses milagres, viver essas coisas em Cristo? Eu sei que é uma palavra muito dura, eu sei que ela mexeu comigo já tem 1 mês e meio, e ela continua me remoendo, porque eu sei que amanhã eu vou estar de frente novamente com tudo que atrapalha a minha intimidade com Deus.
E aí vai vir na minha mente que, você trabalha muito. Você é um homem bom. Fica tranquilo. Não. Se levante. Clame. Deus nos chamou para caminhar ao lado dele. Olha os milagres que Jesus viveu, olha os milagres que os apóstolos viveram, olha os milagres que Paulo viveu, e olha os milagres que a gente vivia um tempo atrás. Parece que o marasmo, parece que o sentimento que eu tenho, eu vim de Brasília há pouco mais de 8 meses, e parece que é global. Nós nos acostumamos com o evangelho raso. Nós nos acostumamos com a glória do passado. Eu já fiz muito. Eu já entreguei muito. Só que toda vez que o inimigo, de alguma forma, consegue plantar isso na nossa mente, isso enraiza. E aí se torna rotina. E aí, se você tinha o costume de orar todos os dias, passa a ficar menos. Aí passa a ser no cultos de terças e domingos. Aí uma vez vai na célula. E aí passa a ser de domingo em domingo. Irmãos, que relacionamento é esse? Que filho eu sou? Olha, se depare, leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver 4 pessoas distintas. Era um médico, os 4, um pescador, um fiscal e pessoas distintas, narrando os mesmos acontecimentos com outro olhar e narrando exatamente os mesmos fatos. E eles viviam essa busca incessante por mais todo dia. Irmãos, não deixe que o inimigo plante no nosso coração esse marasmo, essa preguiça. Você quer ver o quão é difícil? Eu falo por mim mesmo. É o pastor me ligar e falar assim: João, vamos orar de madrugada? Vamos subir no monte? Vou falar: não, pastor, mas eu tenho 2 meninos pequenos. Sim, eu tenho 2 meninos pequenos, mas eu posso me organizar. Ou então quando Deus começa a falar no nosso coração sobre um irmão que está precisando de ajuda, que está precisando de um abraço, aí a gente fala: não, eu mando uma mensagem depois. Nós nos diminuímos a texto, a áudio de 30 segundos. E esse evangelho tem esfriado cada dia mais a igreja. Esse marasmo, essa falta de identificação com a cruz, essa falta de subir na cruz, entender que só na cruz vamos ser íntimos em Deus, tem criado cristãos mornos. E o que a palavra de Deus fala sobre sermos mornos? Fala que é melhor que a gente nem tivesse, era melhor que fosse frio, porque o morno dá ânsia de vômito. Meus amados, que hoje,
entendendo toda essa cronologia, desde Adão e Eva até a morte de Jesus, que nós fomos resgatados em totalidade. Não existe absolutamente nada, nenhuma acusação que me impeça de hoje à noite ou amanhã fazer diferente. Será que nós vamos continuar mais uma geração desse jeito? Eu fico me perguntando como que vai ser a igreja para os nossos filhos. Se nós que vivemos esse tempo de milagre, que vivemos esse tempo de fogo, nós já nos acostumamos. Imagina eles que talvez nem vão ver. E você sabe qual é o engraçado dessa tática do inimigo? É que ele colocou tudo dentro da normalidade. É normal. Quando você vê um homem ou uma mulher de Deus fazendo grandes feitos em Cristo, em verdade e intimidade, você começa a seguir, olhar e falar: olha que coisa boa. Aquilo é a exceção, sendo que deveria ser a regra. Não duvide que se nós, eu e você, não pegarmos novamente no arado, Deus vai levantar outras pessoas, porque Ele é Deus. Então esse privilégio, essa dádiva, ela é ofertada, mas ela requer atitudes, ela requer entrega. Não tem como viver esse evangelho sem sentir dor. Jesus, o Filho de Deus, teve o dia mal mais difícil que já existiu na face da terra. Ele suou sangue, ele apanhou, ele foi humilhado, colocaram uma cruz de espinho nele. E hoje, aqui no Brasil, não vai acontecer nada semelhante a nenhum de nós. E mesmo assim, estamos presos nas nossas vidinhas, na nossa rotina, e com a falsa sensação que estamos na vontade de Deus. Eu falo isso por mim mesmo. Eu estava cômodo por causa da pandemia. Como a minha profissão, eu entendo, durante todo esse período eu trabalhei em UTIs e de frente com pacientes com Covid. Aquilo gerou em mim um medo, uma aflição. A Mariana lembra, eu chegava em casa, já deixava minha roupa, ficava de cueca lá na entrada de casa, já ia correndo para o banheiro. E aí esse medo, ele se instaurou. E se a gente já estava frio antes da pandemia, o sentimento que eu tenho é que agora vocês têm o real motivo para ficar quietinhos. Não se iluda, algo deste tamanho tem toda, não é o dedo, tem toda a mão do inimigo. A maior sacada do diabo é a normalidade, é o costume. E aí a gente já vinha de anos e anos uma igreja fria, uma igreja que vivia de lampejos, uma igreja que às vezes um ou outro manifestava a glória de Deus e fazia milagres. E aí veio a pandemia. Aí eu falo por mim, eu usei essa desculpa, por medo de perder as pessoas que eu amava.
Mas aí hoje já não existe mais, graças a Deus. Todo mundo vacinado. O vírus hoje, ele não tem nem 1% da letalidade que ele tinha antes. Ainda é uma doença terrível. Mas se passou-se um tempo, se passou um ciclo, e agora nós continuamos sentados no nosso sofá. Nós continuamos sem carregar a nossa cruz. E o pior de tudo, eu perdi a qualidade da intimidade que eu tinha com o Pai. Eu não sei se vocês sentiram algo parecido, mas quando Deus me trouxe essa palavra, tudo que vinha na minha mente imagina o dia que a gente vai caminhar no pôr do sol com Deus. Imagina o dia que, assim como Adão e Eva, antes do pecado, não sentiam aflição, medo, angústia, falta de esperança, só os sentimentos bons da parte de Deus. O que é prometido para aqueles que subirem na cruz é isso. E o melhor de tudo, o inimigo tenta lançar, na verdade o pior de tudo, o inimigo tenta lançar no nosso coração que a cruz é loucura, que não precisamos fazer tanto como a gente já fez. Acorda. Você que ainda respira, o arado é seu. A cruz é nossa. A jornada, ela não acabou. O diabo tentou jogar uma pá de gelo através da pandemia para deixar a gente quietinho. Restaure os sonhos que Deus já colocou no seu coração. Volte a buscar e buscar. Gente, buscar a Deus não é só vir no culto de domingo. Tira isso da mente. Buscar a Deus é diariamente, é acordar e falar: bom dia, Pai. Obrigado por essa noite. E aí vai, é um relacionamento. Você sabe uma estratégia boa que na Jocum eu ouvi, quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos? Coloque um celular ou um relógio para despertar de hora em hora. Aí de hora em hora você vai ser lembrado, mesmo você na correria do dia a dia, que aquele celular está despertando, porque o que existe de mais importante no mundo, que é a nossa intimidade com Deus, quando Ele despertar, eu vou parar ali 10 segundos, em silêncio, independente do lugar que você está. Clame pela paz de Cristo na sua vida. Clame para que Deus restitua os sonhos. Se você fazer isso de hora em hora durante um dia, você vai passar. Eu passei, eu lembro na época, eu não estava nem preparado isso. Eu passei na época de uma pessoa que orava esporadicamente durante o dia, uma pessoa que buscava a Deus de hora em hora. Aí você vai falar assim: nossa, João, é um privilégio. Quando você começa, você não quer parar, porque Deus vai arrancando tudo aquilo que o pastor vem trazendo nos cultos de domingo, todas as maldições, todas as manchas, todos os pecados, e todo dia ele vai trabalhando de uma forma diferente, e construindo algo novo, e construindo, e quebrando, e construindo, até que chega um momento que nós vamos atingir o alvo.
Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já viu um cadeirante, em nome de Jesus, se levantar e ser curado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Quantos aqui viram uma pessoa ser ressuscitada em nome de Jesus? Gente, esse é o evangelho que a gente vive hoje. Cadê a manifestação da glória? Cadê a manifestação do poder? Você sabe por que ela não existe mais? Porque eu me iludi com um parque de diversões criado pelo diabo. E aí eu comecei a internalizar medos que não eram meus. Aí eu comecei a internalizar um fardo pesado e só ia me afastando desse relacionamento com Deus. Só ia me afastando desse relacionamento de intimidade com o Pai. E aí hoje, num salão repleto de umas 120, 150 pessoas, tem 6 pessoas que viram um milagre de um cadeirante levantar, e não vi ninguém levantando a mão sobre uma pessoa que foi ressuscitada em nome de Jesus. Por acaso o Jesus que morreu na cruz, que fez todos aqueles milagres, que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias de morto, Paulo, durante essa parte eu acho tremenda, Paulo, durante a sua caminhada, levando o evangelho de Cristo, foi Paulo que foi teletransportado mesmo, né? Ou eu estou me enganando? Elias, não, teletransportado de uma região para outra. Foi Elias? Perdão, Elias. Pra você ver, eu preciso ler mais a Bíblia. Olha que nível esse missionário vivia. Gente, nós não fomos chamados para viver do jeito que a gente está vivendo. Não se iluda. Volte para a cruz. E quando você entender, e eu acredito que depois de tanto eu repetir, que a cruz é a intimidade, é a restauração da intimidade do homem para com o Pai, lembre-se, não existe pecado, não existe aflição, não existe angústia, não existe medo, não existe dedo. Só existe você e o seu Pai. Um Pai 100% responsável. Continuando, a última parte da palavra, lendo todos esses versículos, por diversas vezes, de Gênesis a Apocalipse, que por diversas vezes, de Gênesis a Apocalipse, você vê homens de Deus falando: vigie, porque é chegada a hora. Vigie, porque você não sabe o dia que Jesus irá voltar. Só que eles começaram a falar isso 4.000, 5.000 anos atrás. E depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, continua se falando isso. E aí a gente, por muito tempo eu achava que isso estava falando somente da vinda de Jesus, quando ele for resgatar a noiva e levar a sua igreja. Claro, é isso. Mas algo que Deus me trouxe nessa palavra também é que é para vigiar, porque é chegado o tempo
Isso é individual. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos se amanhã ou quando a gente sair da igreja vai chegar o nosso tempo. E aí, como evangélicos, a gente vive à espera, pela graça de Deus, da segunda vinda. Só que a gente esquece que é muito mais fácil você pegar aí os anos, os 5, 6 mil anos que isso é dito. É muito mais fácil eu morrer antes, ou pior, eu esquecer totalmente da intimidade de Deus e viver uma vida normal. Viver uma vida sem a manifestação desse poder. Porque hoje eu prefiro a morte. Se não for, eu sou muito feliz, eu sou casado, eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho uma profissão que eu amo. Mas se hoje eu não for manifestar o poder de Deus, se eu não viver essa intimidade diária, eu falei hoje para Deus, me leve. Porque pelo menos eu tenho certeza da minha salvação. Quem sabe com a minha morte alguma pessoa se motiva, entenda. Eu tenho amigos missionários. O Negão, ele está na Arábia Saudita. E lá, se você falar de Cristo, você é degolado. E ele foi para lá com a mulher e 3 filhos. Inclusive a menorzinha, se eu não me engano, tinha 3 anos quando ele foi. Você sabe por que quando a gente fala isso impacta no nosso coração e parece algo tão distante? É por causa de tudo isso que a gente vem conversando aqui. Nós esquecemos da intimidade de um filho com um pai. E eu quero pedir para o Ministério de Louvor, ou o pessoal do som, que vocês acharem mais tranquilo, soltar uma música. E eu quero convidar toda a igreja, do jeitinho que você está, não precisa se levantar, que você medite, assim como Deus começou a dilacerar meu coração com essa palavra. Traga à memória o que tem te afastado dessa intimidade com Deus. Traga à memória do potencial que um dia você já distribuiu em Cristo. Olhando aqui, eu vejo pessoas que já cuidaram de tantas pessoas. Eu vejo homens e mulheres que viveram um milagre de evangelizar, de dançar, de correr atrás, de abraçar, de amar. Afinal, os 2 mandamentos mais importantes que existem, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e isso você vai ser íntimo dele, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso também vai te fazer mais íntimo dele. Mas eu quero que o pessoal podia apagar a luz, por gentileza, que você ore da sua maneira e lembre o que te tirou do jardim, o que te afastou dessa intimidade com Deus. E entenda que a cruz levou tudo. Não existe mais pecado, não existe angústia, não existe medo. É só intimidade. Amém, Jesus.